Muito provavelmente você já ficou sabendo que o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, também conhecido como Itamaraty, publicou uma nota oficial em resposta àquela nota dos Estados Unidos que eu mostrei no vídeo de ontem. O que talvez você ainda não tenha ficado sabendo é a quantidade de mentiras presentes nessa nota do governo brasileiro. Acompanhe aqui comigo. Primeiro de tudo, a nota afirma com plena convicção que o Estado brasileiro e suas instituições foram alvo de uma orquestração antidemocrática baseada na desinformação em massa e que houve uma tentativa de golpe contra a soberania popular. No entanto, nesse mesmo parágrafo, consta que essas suposições são objeto de uma ação em curso no Poder Judiciário brasileiro. Ou seja, não houve julgamento, portanto, não há como afirmar que houve essa tentativa. Isso tudo sem entrar no mérito do resultado já conhecido do julgamento que ainda está por vir, tendo em vista que as decisões da Suprema Corte ao longo dos últimos anos têm ignorado a Constituição e a legislação brasileira e têm sido tomadas com base na opinião dos ministros. Segundo ponto, a nota diz que a manifestação dos Estados Unidos foi sobre uma ação judicial em que as empresas americanas supostamente se eximiam de cumprir decisões do STF. Isso não é verdade, pois a manifestação foi sobre o fato das decisões do STF, mais precisamente de Alexandre de Moraes, não terem validade nos Estados Unidos por não terem cumprido o devido processo. Como Moraes não seguiu o caminho que deveria ter seguido para que os Estados Unidos domesticassem essas ordens e, em função disso, elas não terem validade nenhuma, não há nada do que essas empresas tenham que se eximir. Terceiro ponto, a nota afirma que o Departamento de Estado dos Estados Unidos distorce o sentido das decisões de Moraes, que, segundo a nota, buscam assegurar a aplicação da legislação brasileira em território nacional. Isso também não é verdade, pois as ordens de Moraes ao Rumble buscavam que o perfil de Alan dos Santos fosse censurado na plataforma como um todo, não apenas no Brasil. Ou seja, Moraes queria que a sua decisão fosse cumprida no mundo inteiro. Quarto ponto, a nota afirma que o governo brasileiro rejeita qualquer tentativa de politizar decisões judiciais, insinuando que os Estados Unidos estão fazendo isso. Agora eu pergunto, o ministro que afirmou em um evento de estudantes, nós derrotamos o bolsonarismo, é da Suprema Corte de qual país? Os ministros que frequentemente falam em combater a extrema-direita são da Suprema Corte de qual país? O ministro que tem anulado as condenações de todos aqueles que estiveram envolvidos em esquemas de corrupção ligados ao governo do presidente que lhe indicou a Suprema Corte é da Suprema Corte de qual país? O ministro que diz que o judiciário virou um poder político é da Suprema Corte de qual país? Agora o quinto e último ponto. A nota afirma que o governo brasileiro ressalta a importância do respeito ao princípio da independência dos poderes. Isso aqui, francamente, é inacreditável. Para começo de conversa, essa própria nota foi publicada oficialmente por um órgão que pertence ao Poder Executivo para defender críticas feitas a um ministro do Poder Judiciário. A própria nota já viola a independência dos poderes pelo fato do governo ter comprado essa briga que não é dele. Para piorar ainda mais a situação, o Itamaraty, que é do Poder Executivo, consultou o próprio Moraes, que é do Judiciário, para escrever essa nota em resposta aos Estados Unidos. Aliás, a Advocacia Geral da União, que também é um órgão do Poder Executivo, está se envolvendo na defesa de Alexandre de Moraes, do Judiciário, na ação que as empresas americanas moveram contra o ministro lá nos Estados Unidos. E como se tudo isso não bastasse, francamente, ainda estamos falando de um país onde ministros do Supremo e o presidente da República se reúnem com frequência em jantares secretos para discutir sobre assuntos diversos, inclusive em períodos que coincidem com decisões importantes relacionadas a adversários políticos do presidente. Estamos falando sobre um país onde um ministro da Suprema Corte vai junto com o presidente recém-diplomado em uma festinha particular na casa de um amigo. Isso aqui é respeitar a independência dos poderes? Por favor, se é para mentir, pelo menos fale em algo que faça o mínimo de sentido, porque isso aqui, sinceramente, é vergonhoso. Bom, por falar em Moraes, hoje, no Supremo Tribunal Federal, ele fez um discurso de forma virtual, onde, pelas palavras usadas e pelo tom usado por ele ao repetir as suas tradicionais narrativas, deu para perceber de forma muito clara que o medo começou a bater. Presidente, nesses 73 anos de inauguração da sede oficial da ONU, é importante que todos nós reafirmemos nossos compromissos com a defesa da democracia, dos direitos humanos, da igualdade entre as nações
e nosso juramento integral de defesa da Constituição brasileira e pela soberania do Brasil, pela independência do Poder Judiciário e pela cidadania de todos os brasileiros e brasileiras, pois deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822 e com coragem estamos construindo uma república independente e cada vez melhor, uma república independente e democrática com a Constituição de 1988. E construindo com coragem, pois como sempre lembrado pela nossa eminente ministra Carmen Lúcia, citando Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. Bom, por falar em Estados Unidos e no governo norte-americano, eu tenho uma grande novidade para você. Preste muita atenção. Você sabia que existe uma ferramenta de inteligência artificial no estilo ChatGPT, só que do Elon Musk? Pois é, o Grok é uma ferramenta que possui os recursos das demais ferramentas de inteligência artificial pagas, só que de forma gratuita. Pelo menos por enquanto, pois a promessa é de que, enquanto os servidores suportarem o número de usuários, esse sistema não será cobrado. Inclusive, há apenas alguns dias, Elon Musk lançou a terceira e mais recente versão dessa ferramenta, que já está disponível também de forma gratuita, o Grok 3. É realmente inacreditável o que o Grok é capaz de fazer. Ele vai muito, mas muito além de um simples chat de texto. Ele é capaz de produzir imagens de acordo com aquilo que você pedir, incluindo imagens de pessoas famosas fazendo coisas fora da sua rotina, ou nem tão fora assim, se é que você me entende. O Grok 3 também é capaz de analisar imagens que você enviar, como fotos ou gráficos, interpretar PDF e até mesmo processar outros tipos de arquivos. Praticamente qualquer tipo de informação que você possa imaginar, ele é capaz de encontrar, desde as mais simples até as mais complexas. Agora, a melhor parte para mim ainda é essa. Ao contrário de outras inteligências artificiais que evitam temas polêmicos ou dão respostas genéricas, o Grok responde com honestidade e lógica, mesmo as perguntas mais delicadas, desde que respeitem o limite ético básico, é claro. Ou seja, é uma ferramenta de inteligência artificial praticamente sem censura, algo que já era de se esperar levando-se em conta o histórico do seu proprietário, não é mesmo? A boa notícia é que é muito fácil de aprender a utilizar os recursos do Grok 3, desde os mais simples até os mais avançados. E para ajudar nesse sentido, eu preparei para você um e-book em formato de um tutorial super detalhado. Aliás, me desculpe, quem preparou foi a própria inteligência artificial e em questão de minutos. Eu apenas precisei organizar o texto dentro de um layout e gerar o PDF. Você terá acesso a esse material por apenas R$ 29,90, que pode ser feito por Pix, boleto ou parcelado no cartão de crédito. Para isso, basta clicar no link que eu deixei aqui na descrição ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui ao lado. Se eu fosse você, eu faria isso agora mesmo, para aproveitar enquanto essa ferramenta ainda é 100% gratuita. Se bem que depois que você descobrir tudo aquilo que ela é capaz de fazer por você, eu tenho certeza que até mesmo um plano pago parecerá de graça.